Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos tratar aqui a respeito do tema teoria da atomização. Bom, na verdade, né, o nosso primeiro tema da unidade 2 ele trata a respeito de pontas de pulverização. Porém, né, essa parte inicial sobre teoria da atomização, eu preferi fazer de forma separada, porque senão ficaria uma aula só muito grande, né? Então nós vamos ver uma primeira parte aqui em termos de teoria da atomização, e depois, né, no próximo vídeo, teremos a parte de pontas de pulverização. Então, no PVAnet ficará para vocês, né, como um arquivo A e um arquivo B, né, para que não tenha perda na sequência aí, ok? Então, por ser uma aula que eu cortei, né, nós vamos falar basicamente só sobre atomização, tanto por pressão e também atomização pneumática, né? Então, vamos começar aí a respeito da pulverização, da atomização por pressão, né? Primeiro, a gente precisa saber o que é essa tal da atomização, né? Atomização é o nome que nós damos aí, né, ao processo, né, de fracionamento de um fluido em pequenas gotas, né? Então, nesse caso, quando a gente fala atomização por pressão, pessoal, o fluido, né, obviamente, ele vai ser submetido a uma pressão, né? Vai ser aplicada uma pressão nesse fluido, então ele será direcionado para um orifício que tem, né, uma seção de saída reduzida, né? Então, a gente vai tentar analisar um pouco aí, de forma bem simplória, né, a mecânica dos fluidos que tem por trás desse processo. Então, pela equação da continuidade de Bernoulli, pessoal, coloquei aqui uma figura de uma mangueira, né? Acho que é um exercício aí que todo mundo já fez, né? A gente com a ponta do dedo coloca ali, a gente consegue diminuir, né, a seção por onde o fluido está correndo, então isso aí acaba mudando algumas características do escoamento, né? Pensando aí basicamente em velocidade e também em vazão, certo? Então, pela equação da continuidade, pessoal, o líquido, né, contido em um conduto forçado, ele manterá constante sua vazão, né, independente da variação da área, né, da variação da seção desse conduto. Então, quem já fez irrigação aí lembra, né, que a vazão no ponto A é igual a vazão no ponto B, né? Então a ideia, quando a gente faz a redução dessa área, né, é que nós vamos produzir ali um aumento proporcional da velocidade do líquido. Isso ocorre em decorrência justamente dessa equação da continuidade, né? Se a gente tem uma seção menor ali para passar uma mesma vazão, né, obviamente a gente tem que ter uma velocidade de fluxo maior, né? Então essa velocidade, quando ela aumenta, nós estamos falando aí de um aumento de energia do fluido, né? Então esse fluido, né, carregado com pouco de energia aí, né, dependendo da pressão, né, ele vai ter um potencial ali, ele tem uma energia acumulada, né? Então, na medida que esse líquido ele entra em contato com a atmosfera, ele sofre a chamada atomização. Para a gente passar a entender um pouco, né, sobre esse conceito que tem por trás aí, eu vou colocar aqui uma figura que eu acredito que vocês conheçam, esse cara que está aí fazendo o experimento, esse é o Reynolds. Quem já fez irrigação, viu a parte lá de hidráulica básica, provavelmente vai lembrar desse experimento aí, né? Então tem o chamado adimensional ou número de Reynolds, ele, né, é um coeficiente que vai determinar qual que é o padrão de fluxo de um líquido, né, em determinada condição. Então aqui, se a gente pegar essa equação, né, para gerar esse adimensional de Reynolds, nós temos aqui, né, o RE simbolizando esse adimensional. Esse primeiro parâmetro aqui, ó, é a densidade do líquido. Então nós estamos falando aqui na relação massa-volume, né, dessa substância, desse fluido. Outra coisa que nós vamos precisar é a velocidade do líquido, né, passando por uma determinada seção da tubulação, por exemplo. E precisaremos também do diâmetro dessa tubulação. Estamos falando aqui no caso do diâmetro interno, né, do tubo. E tudo isso aí, né, esse produto de cima dividido aqui pela viscosidade, né? Eu vou aproveitando, pessoal, para fazer
uma breve revisão sobre esses conceitos, né? A viscosidade, ela é basicamente a resistência que um fluido tem ao escoamento, ok? E é interessante, né, a gente sempre trabalhar, eu passo isso aí de recomendação para todo mundo, é trabalhar aí com as unidades que estão apresentadas, né? Então, o número de Reynolds, ele é adimensional, né? A gente não tem nenhuma unidade atrelada, certo? Utilizamos aqui a densidade do líquido em quilograma por metro cúbico. A velocidade, ela mede a taxa de variação da distância em função do tempo, né, de um corpo, né, no caso que a gente está analisando o líquido, né? Diâmetro da tubulação em metros e a viscosidade dinâmica em Pascal vezes segundo, ok? Então, tem certos patamares, né, para esse valor do número de Reynolds que vão definir se o fluxo ele tem um regime laminar, se ele tem um regime transiente, se ele tem um regime turbulento, né? Então, quando a gente está na faixa aí, inferior, no caso, né, a 2.000, 2.300, mais ou menos, pessoal, a gente fala que o regime ele é laminar, né? Entre 2.000, 2.300 até 4.000, nós temos uma região, né, que é chamada de transiente, que é onde o regime ele é indefinido, né? Ora ele vai ser laminar, ora ele vai ser turbulento. E esse turbulento ele acontece, né, quando os valores do número de Reynolds aí são superiores a 4.000, né? Por que que é interessante a gente ter mais ou menos uma noção sobre isso, né? Porque o padrão, né, de fluxo ele vai determinar, né, a questão da atomização. Então a gente vai ver mais na frente como relacionar essa questão do número de Reynolds, né, com a questão da atomização. Passando aqui para o próximo slide, nós temos um gráfico, né, que ele simboliza aqui 4 regiões que estão envolvidas com o processo de atomização, pessoal. A primeira região aqui é a formação de gotas, né, drop formation. Tem essa região de varicose aqui, que ela está sob o regime de Rayleigh, ok? Temos uma região sinuosa aqui e, finalmente, o que nós chamamos por atomização. Antes de colocar mais informações sobre cada uma dessas fases, né, eu vou dar um exemplo aqui mais corriqueiro para vocês, né? Bom, imagine que vocês estão diante de uma torneira, né? Imagine o seguinte, vocês vão começar a abrir, né, o registro da torneira lentamente, né? Então, vocês vão permitir um fluxo de fluido pela torneira, né? E ela vai começar, é lógico que, acumular um líquido ali na sua extremidade, né? Na extremidade de saída da torneira. O que que acontece? Quando aquele acúmulo de líquido, né, é suficiente ali para ele transpor, principalmente a questão da tensão superficial, né, aquela gota ela é liberada, né? Vocês podem fazer esse experimento em casa, quem nunca fez. Então, quando a velocidade, né, o fluxo, a vazão, ela está muito baixa, nós temos essa formação de uma gota, né, que é uma gota grossa, certo? Assim que ela atinge o peso suficiente, ela consegue se destacar do líquido, né, se individualizar, e ela vai ser liberada em queda livre, né? Aí, né, vamos partir da ideia que vocês vão continuar, né, girando o registro, girando a torneira, para conseguir um pouco mais aí de vazão e também de velocidade, né? Então, esse processo, né, de formação de gota anterior, que nós vimos aqui na região do drop formation, ele passa, né, a formar gotas, né, que vão ter, nessa região aqui, pessoal, elas vão ter um tamanho mais desuniforme, certo? Não vai ser tão uniforme como no começo do experimento, né? Então, continuando com esse aumento de vazão pela torneira, né? Nós vamos ter aí, nessa região sinuosa aqui, conhecido, né, um evento aí, que vão começar a surgir, né, oscilações na transversal do jato, né, fazendo
com que essas gotas elas se tornem um pouco maiores e também, ao mesmo tempo que ocorre a questão da redução do seu comprimento, né? E o que para nós aqui tem muita importância, né, é essa região aqui, ó, né, que nós temos aqui um regime já é, de atomização. Nesse caso aqui, o jato, pessoal, aquele líquido, né, saindo pela torneira, ele vai ser dividido em pequenas gotículas, né? E isso aí geralmente ocorre ali cerca de 15 vezes o tamanho do orifício. Então essa é a região que importa para nós aqui em termos de pulverização. Por que eu estou mostrando essa informação para vocês aqui, pessoal? Porque é lógico, todo mundo percebeu que depende, né, da vazão que está passando ali por esse orifício, certo? É lógico que a vazão está direcionada diretamente aí com a velocidade do jato, certo? Então tem alguns trabalhos, né, que relacionam essa velocidade com justamente esse ponto, né? Ah, eu quero ver em determinada situação que nós passaremos a ter um regime de fato de atomização. Então isso é muito legal, sabe? A gente tem que ter uma velocidade mínima para que ocorra a formação de gotas, né? E isso é dado por essa equação aqui, ó, né? Então essa equação ela vai nos permitir estimar qual que é a velocidade mínima para que ocorra essa atomização hidráulica, né? Eu vou falar para vocês aqui, ó, então a velocidade do jato, né, o V sob índice J aqui, ele tem que ser maior ou igual a esse resultado aqui, né? Então vamos lá, o 280 ele é uma constante dessa equação, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. O próximo item que aparece, ó, é a questão da tensão superficial do líquido, ok? Temos aqui a viscosidade, aqui embaixo a densidade do líquido, e aqui embaixo, pessoal, né, junto da densidade, temos a questão do diâmetro do orifício, ok? Então são basicamente essas quatro características aí que nós precisaremos para fazer essa estimativa de velocidade mínima, né, para que ocorra a atomização. Certo, pessoal? Então, densidade todo mundo conhece, viscosidade, né? O único que ficou aqui desconhecido é a questão da tensão superficial. Tensão superficial, pessoal, é um conceito um pouco difícil de entender, mas é como se o líquido, né, um fluido, né, em contato com outro fluido, imagina aí a água com o ar, né? Quando você tem uma gota em cima de uma superfície lisa, por exemplo, né? A bolha ela fica aquela gota, né, ela fica formada ali, né, com aquela geometria bem característica aí que nós conhecemos, né? E o que que acontece? Quanto maior a tensão superficial, mais formadinha ela fica, menos ela vai se espalhar em cima dessa superfície, né? A tensão superficial, então, é uma propriedade dessa interação entre fluidos, né? É como se tivesse na água ali uma membrana, né? Uma fina membrana fazendo o intermédio desse contato, né? Do contato do restante do líquido, do restante da água com o ar, né? Então, essa aí é mais ou menos, né, a questão da tensão superficial, ok? Para atingir, né, pessoal, para chegar no resultado em metros por segundo, é necessário sempre utilizar essas unidades que estão aqui relacionadas, né? Então, a viscosidade tem que ser em pascal vezes segundo, densidade em quilograma por metro cúbico, diâmetro do orifício em metros e a tensão superficial aí em newton metro, né? Tudo aqui está no Sistema Internacional de Unidade, né? Bom, o que que acontece? Conhecendo, né, as características da ponta de pulverização, da ponta hidráulica, a gente consegue estimar a velocidade desse, a velocidade que cria esse patamar para atomização. Inicialmente, pessoal, nós não vamos
preocupar muito com essa equação aqui, ela está mais em caráter adicional, né? Mas essa aqui todo mundo consegue relacionar, ó, certo? Se a gente tampar esse CD aqui da equação, dessa equação que está apresentada, o que que vai acontecer? Sobra aqui, ó, a vazão, né? Ela vai ser o produto entre velocidade do jato, né? Velocidade do líquido passando naquela seção e a área da seção. Então, se nós temos aqui embaixo a velocidade do jato em metro por segundo e nós multiplicamos pela área do orifício que está em metros quadrados, chegamos aqui em metro cúbico por segundo, ok? Então, isso aqui, em princípio, não tem muito problema, né? Acho que todo mundo já teve contato com essa equação aí, certo? O que tem de diferente para nós aqui, pessoal, é a questão desse parâmetro CD, né? O que que o CD significa? Ele é o coeficiente de descarga dessa ponta, né? Então, cada orifício hidráulico, ele vai apresentar um coeficiente de descarga específico, certo? Se você muda a condição de trabalho, ele também vai mudar, né? Então, é essencial que a gente tenha conhecimento, né, desse coeficiente. O que que o coeficiente de descarga ele mede, né? Como a gente pode simplificar bem aí essa questão? Ele vai medir, né, simplesmente a relação que existe entre a vazão atual da ponta e aquela vazão máxima teórica por ela obtida, né? Imaginem só, se eu pego, né, eu até voltar no slide anterior aqui, se a gente pega e faz aqui o produto entre velocidade e área, imaginemos aqui que tem um valor igual a 100. Isso aqui em teoria, né? Só que o, o orifício hidráulico ele não vai permitir que ocorra essa vazão de 100. Ele vai deixar cair, passar, né, por esse orifício apenas um percentual, né? E esse percentual ele é chamado aí de coeficiente de descarga. Então, nós podemos falar aqui, a grosso modo, né, que é a vazão que passa pela ponta. Então, vocês estão fazendo lá um teste, né? Então, você tem a vazão atual, vou colocar aqui Q atual, e a vazão teórica. Eu vou pegar para explicar para vocês, turma, um exemplo até de semeadoras, né? Não sei se vocês já perceberam, né, que quando você tem lá, coloca areia num balde, por exemplo, né, esse balde furado. Vocês vão perceber que a areia ela se acumula nas bordas daquele furo, né? Principalmente se for um furo circular, a gente consegue ver isso muito facilmente. Então quer dizer que aquele diâmetro todo do orifício ele não está sendo utilizado para servir como fonte ali dessa vazão, né? Ele tem ali o que a gente chama de uma redução, né? Devido ao próprio acúmulo daquele material que está escoando pelo orifício, né? Nas bordas ali onde ele deveria passar. Então isso culmina na redução do orifício, né? E isso aí está relacionado com a questão do coeficiente de descarga, certo? São conceitos um pouco complicados, pessoal, mas nós podemos, né, e devemos utilizar a nossa aula de sexta-feira aí para sanar essas dúvidas, né? Aqui essa equação que está nesse próximo slide, ela permite, né, justamente estimar qual que é o coeficiente de descarga, né? Então você precisa naturalmente conhecer algumas características do orifício da ponta hidráulica, né, no nosso caso aqui, e também do fluido, certo? Então aqui em cima nós temos, ó, a densidade, né? Aqui a área da seção, a área no caso total, né? E vamos precisar também conhecer esse coeficiente K, né? Esse coeficiente K ele é obtido de uma maneira gráfica, né? E esse conjunto de informações que a gente vai precisar ter, ele é obtido em um ensaio, né? Então nós temos aqui, ó, vamos pensar, gente, esse coeficiente K
né, nós vamos precisar para obtê-lo, precisamos de um gráfico, né, que é a vazão vezes a raiz quadrada da pressão. Então, nós precisamos ter uma relação dessa forma aqui, ó. Como pensar nisso aqui num experimento? Vocês pegaram uma ponta de pulverização, ok? E vocês vão aumentando a pressão dessa ponta. Coloca lá na pressão mínima e para cada pressão vão pegar e coletar a vazão da ponta, né? Trabalhando, é lógico que nessas condições, ok? Então, no caso aqui, foi feito valores aqui de 207 até 2068 kPa, ok? E para cada pressão foi determinado aqui a vazão. Acho que isso aqui, até aqui, tá bem tranquilo, né? O detalhe, pessoal, é que nós vamos precisar gerar um gráfico, né? Que ele vai ter aí, no caso, a vazão no eixo Y e a raiz quadrada da pressão no eixo X, né? Então, essa terceira coluna aqui, ó, da nossa tabela, ela justamente remete a isso, né? Que é a raiz quadrada desse valor aqui, ó, 207 raiz quadrada 14,3875, né? Então, de posse dessas informações, mais precisamente aqui da coluna da vazão e da raiz quadrada de pressão, nós iremos fazer, né, um gráfico, que vai ser uma linha reta. Na verdade, nós vamos gerar um modelo, né, que explique a variação da vazão em função da raiz quadrada da pressão. Eu já vou fazer aqui o esquema nesse próprio slide, pessoal, só para ficar um pouco mais claro para vocês, que é o seguinte, esse valor aqui, ó, ele vai ser posicionado no eixo Y, ok? E esse outro aqui no eixo X. De modo que nós vamos conseguir chegar nesse gráfico que está apresentado nesse slide, né? Então, conforme já mencionado aqui, ó, eixo X, raiz quadrada da pressão em quilopascal, e no eixo Y, vazão em litros por minuto. Então, o que nós temos no gráfico, pessoal, né, do experimento, né, que nós fizemos, são valores pontuais, né? Então, cada pontinho preto desse aqui é um daqueles valores que nós tiramos na tabela anterior, né? E o que nós vamos fazer? Utilizando um método estatístico aqui chamado de regressão linear, nós vamos gerar um modelo, né, que vai permitir estimar, né, com base, que ele foi gerado com base nos valores observados, né, pessoal? Ele vai permitir descrever qual que é o comportamento da vazão, né, quando se altera aqui, ó, quando se altera o x, que é a raiz quadrada da pressão, ok? O que está representado aqui? Nós temos uma equação y é igual a 0,1041 vezes x menos 0,1626. Né? Então, aqui seria uma equação, né, de primeiro grau, do tipo ax mais b, né? Então, esses coeficientes aí foram gerados, certo? Então, essa equação está descrevendo o comportamento da vazão em relação à raiz quadrada da pressão, certo? A gente precisa chamar atenção aqui para a questão do valor K, né? Lá que quando nós mencionamos a questão do coeficiente de descarga, foi dito que ele precisaria, né, ser calculado, ser estimado com base nesse gráfico aqui, pessoal. Né? Então, passando aqui novamente para o gráfico, ó, nós temos que o coeficiente K ele será igual ao valor, né, que está representado aqui pelo coeficiente angular da equação, pessoal. Então, é esse valor aqui, ó, ok? O valor de K é 0,1041, o quê? Litros por minuto para cada quilopascal, certo? Então, essa é a unidade dessa constante K. Vou novamente voltar aqui, ela já foi inclusive mencionada, ó, ok? O que nós vamos precisar fazer com aquele valor, né? Nesse gráfico aqui, ó, já foi mencionado que a vazão ela está o valor de K, na verdade, ele está em litros por minuto para quilopascal.
nós precisaremos, né, para entrar nessa equação aqui, fazer a conversão de litro por minuto, né, para metro cúbico por segundo. Ok, pessoal? Então esse é o único cuidado que a gente tem. De resto ali nós podemos basicamente substituir os valores, né, pessoal? Aqui é interessante só já colocar para vocês, né, para facilitar, para passar, né, de metro cúbico, de litro por minuto. Deixa eu tentar esquematizar aqui. Se eu tenho aqui litro por minuto, quero passar para metro cúbico por segundo, gente, o que nós vamos fazer? Ficou faltando menos 1 de cá. Qual que é a relação existente entre litro e metro cúbico? Um metro cúbico é igual a 1000 litros, ok? E 1 minuto é igual a 60 segundos, né? Para a gente conseguir, então, chegar nessa unidade aqui, nós precisamos dividir o valor, né, por 60.000, né, que é justamente aí referente aos 60 de segundos, né, de passar por minuto para segundo, e o de baixo aqui, esses 3 zeros, ele vem do 1000, que seria para passar metro cúbico para litros, né? Seria essa equivalência aí. Então, se a gente fizer aqui, né, esse valor, 0,1041 dividido por 60.000, nós chegaremos aí a um valor correspondente em metro cúbico por segundo, né, que é igual a 1,735 vezes 10 a menos 6. Ok, pessoal? Então, chamando atenção para vocês aí sobre, né, esse valor aí para essa conversão, certinho? Nós vamos fazer um exemplo aqui, eu vou tentar apresentar para vocês o exemplo, né? A gente resolver aqui no vídeo, que é o seguinte, né? Temos aqui uma ponta hidráulica qualquer, e essa ponta hidráulica, ela trabalha nessas situações aqui. O líquido ele tem uma tensão superficial de 0,0728 newton por metro. Aqui a viscosidade dinâmica do líquido é de 1 milipascal por segundo, ok? E a densidade aqui, no caso, pensando na água, né, 1000 kg por metro cúbico. E o orifício da ponta, ele tem, né, vamos pensar num orifício perfeitamente circular, né, pessoal? Ele tem um diâmetro aí interno de 2,39 milímetros. Né? O que nós precisaremos tomar cuidado aqui de antemão, pessoal? De acordo com a equação, né, para estimar a velocidade mínima para que ocorra a atomização, o que é necessário fazer? Aqui não são conversões difíceis, viu, pessoal? Aqui o cuidado é o seguinte, ó, com milipascal por segundo, nós vamos simplesmente passar para pascal vezes segundo, ok? E aqui embaixo nós devemos lembrar, né, de utilizar metro, né? Então esse aí são os cuidados que nós devemos ter. Agora eu coloquei aqui isso está no PVA-NET, pessoal, vou colocar no PVA-NET para vocês, já com o cálculo feito, né, lá no PDF com a aula, ok? Igual tem costume de colocar na atomização. Então aqui nós temos, né, um passo a passo de como esse exercício pode ser realizado. Aqui está a equação normal, né? Então nós vamos basicamente substituir esses valores aqui na equação, ok? Eu vou tentar reduzir um pouco aqui, pessoal, mas vamos lá, só no começo aqui, depois a gente volta para o tamanho normal, ó. Tensão superficial, entramos aqui, 0,0728 Nm, elevado a 0,42, ok? Aqui é o que eu falei para vocês tomarem cuidado, né? O valor ele foi passado aqui de 1 milipascal, nós simplesmente convertemos, né, esse valor aqui para pascal vezes segundo. Então fica 0,001 pascal vezes segundo, ok? Na densidade, nós não precisamos fazer nenhuma conversão, que já está no sistema internacional, né? E aqui
né, só para finalizar, temos a questão do diâmetro da tubulação que deve, né, ser utilizado aí em metros, né? Então, nós temos aí 0,00239 metros. Substituindo esses valores na equação, pessoal, vocês vão conseguir, né, chegar nesse valor aqui, ó, né? Então, eu aconselho que vocês façam o exercício em casa, né, e cheguem nesse valor aqui, né, 16,0,7 metros por segundo. Então, quer dizer que nessas condições aqui que estão dentro da condição de contorno do exercício, né, na verdade, nós precisamos proporcionar uma velocidade superior a 16,07 metros por segundo, né, a esse fluido, né, para que ele consiga passar pelo processo de atomização. Assim que ele cruzar o orifício, ele passe pelo processo de atomização. Pessoal, mas a pergunta do exercício não é só aqui a questão da velocidade, né? Nós precisamos saber também a vazão, né? Para saber a vazão, né, nós vamos utilizar aquela equação lá do coeficiente de descarga, né? Lembrando, né, que esse valor que está aqui, ó, ele é o valor de K, certo? Então, vocês façam em casa, isso aqui, ó, é o valor da área. Aqui nós temos a área. Esse valor de cima aqui, ó, é a densidade do líquido, ok? E aqui o valor de K. Então, dividindo aquele 0,1041 por 60 mil, né, nós temos esse valor aqui de 1,735 vezes 10 a menos 6 metro cúbico por segundo para cada valor, né, para cada unidade de raiz quadrada de pressão, ok? Com isso, nós vamos estimar o valor do coeficiente de descarga, que é de 0,274, ok? Sabendo-se, né, o valor do coeficiente de descarga, agora nós podemos finalizar aí, né, com o cálculo da vazão. Né? A gente sabe que multiplicando aqui, pessoal, vou até colocar um parênteses aqui, multiplicando a área da seção pela velocidade, nós teremos a vazão teórica, né? Só que tem aqueles detalhes, né? A vazão real ela será menor que a vazão teórica. Então, nós teremos aqui, ó, né, o nosso já obtido valor de 0,274, que no caso aí é o valor de coeficiente de descarga. Beleza? Multiplicando tudo isso aqui, né, nós chegamos num valor aqui de 1,19 litros por minuto, pessoal. Mas aqui nesse esquema está faltando aqui a questão da conversão de metro cúbico por segundo para litros por minuto, ok? Eu gostaria que vocês se lembrassem, né, que foi feito o contrário. Para passar de litro por minuto para metro cúbico por segundo, nós dividimos por 60 mil, e aqui nós devemos multiplicar, né, porque o valor que está aqui nesse parênteses, né, metro cúbico por segundo multiplicado por metro quadrado, nós teremos metro cúbico por segundo. E é usual, né, expressar a vazão de pontas aí em função de litro por minuto. Então, aqui, né, já fazendo as devidas correções, nós temos um valor de 1,19 litros por minuto. Ok, pessoal? Passando aqui para uma outra relação que a gente usa muito deixa eu fechar aqui. Pessoal, então eu recomendo, né, só para a gente voltar aqui nesse exemplo anterior, eu recomendo que vocês façam nesse cálculo que eu apresentei aqui em casa e tentem chegar nesse resultado, né? Se eventualmente não for possível, a gente tira essas dúvidas aqui, né, na aula de sexta-feira, ok? Vou apresentar para vocês aqui uma outra relação que ela é muito utilizada na parte de aplicação de defensivos, que é essa que está representada aí para vocês. Nós temos aqui, ó, uma relação, né, o Q é a vazão, então nós temos Q subíndice 1 e Q subíndice 2. Embaixo aqui, o P representa a pressão, né, então nós temos pressão 1 e pressão 2.
Isso aqui quer dizer o seguinte, pessoal, eu não vou mostrar para vocês, para economizar tempo, de onde que vem essa igualdade, ok? Mas isso vem justamente da questão da continuidade, tudo, é um negócio bem interessante, mas aqui não vai dar tempo para a gente ver. Mas vamos lá. Essa relação ela é o seguinte, ó, que, né, a vazão dividido pela pressão na condição 1 vai ser igual, né, à razão da vazão dividido pela raiz da pressão na condição 2. Então, isso a gente sempre vai ter um valor constante. Imagine que vocês estão fazendo um teste num pulverizador e pegaram lá um pulverizador de barras, colocaram lá, né, para trabalhar na pressão nominal, que é de 2,8 bar, né? A gente costuma arredondar para 3. Mas enfim, então vocês pegaram essa vazão, né, na pressão de 3 bar, então vocês têm o Q1 e tem também, né, o P1. Para saber qual que vai ser a vazão, para estimar qual vai ser a vazão em outra pressão, né? Vamos supor que vocês querem aumentar a pressão para diminuir um pouquinho o tamanho de gota. Então, por meio dessa relação aqui, vocês vão conseguir, né, chegar no valor estimado. Quanto que essa ponta vai ter de vazão aí na condição 2, ok? Isso aqui é muito utilizado por fabricante de pontas hidráulicas, né? A gente, nas aulas práticas, iríamos ver justamente alguns catálogos e tal, mas para quem já teve contato com os catálogos de ponta de pulverização, né? Aquelas tabelas, né, elas são obtidas por meio dessas estimativas, utilizando essa relação que foi apresentada no slide anterior. Beleza, pessoal? Então, vocês podem fazer o teste aqui, calcular a pressão, vamos lá, vazão Q1, né, 0,35 litros por minuto na pressão de 15 PSI. Né? Eu quero passar para a pressão de 60. Vocês podem fazer o cálculo aí e verificar, né, que a vazão nessa nova pressão será próximo a 0,69, ok? Então, essa equação ela tem muita importância aí dentro da área de aplicação, né, que permite a gente ter uma ideia do quanto a ponta vai distribuir, você mudando a pressão de funcionamento, ok? Próximo item aqui é a questão da teoria da atomização pneumática, né, aquela atomização produzida pelo ar. Pessoal, sempre quando a gente fala de atomização, até mesmo atomização hidráulica, nós estamos falando ali de uma disputa de energia, por assim dizer. Uma disputa de energia que acontece entre fluidos. E nós devemos lembrar que o ar é também um fluido, né? Então, nós temos ali uma disputa dessas energias, né? Para dizer assim de forma bem simples, né? E no caso aqui dessa figura, né, são apresentados aí fases da atomização feita pelo ar. No caso do ar, né, pessoal, quando a gente fala de atomização pneumática, o ar ele está muito mais carregado com energia do que o líquido, certo? Do que a água, por exemplo, certo? Então, essa diferença de energia que vai fazer aí a fragmentação do líquido em gotas, né? Imagine aqui, por exemplo, uma gota perfeitamente esférica, né, que foi lançada num fluxo de ar que está ocorrendo aqui da esquerda para a direita, certo? Então a gente vai observando, né, ao longo das figuras aqui que o ar ele vai deformando essa gota que inicialmente era completamente esférica, né, vai ficando mais achatada e tudo, até chegar aqui, ó, né, no que a gente que a gente chama de atomização, ok? E para cada situação dessa aqui, pessoal, nós temos, né, para colocar um pouco de teoria em cima também, né, existe aí um número, né, que é também um adimensional chamado de número de Weber, né? O que ele representa? Ele representa simplesmente a relação, né, que existe entre as forças inerciais e a tensão superficial, né? Então a gente multiplicando aqui a densidade por velocidade, pessoal, isso aí remete, né, à questão aí de forças inerciais que o líquido apresenta, né, que o fluido apresenta, no caso o ar, né, e com a tensão superficial do líquido, que está aqui embaixo, né? Então, quanto maior o valor
de WE, que é o adimensional de Weber, maior será a tendência de quebra, maior será a tendência de ruptura dessas gotas, ok? Então, no caso aqui, pessoal, nós precisamos conhecer a densidade do gás, né, do ar envolvido no processo, e precisamos conhecer também, né, então aqui ó, a densidade do ar e a velocidade relativa. Essa velocidade relativa, pessoal, ela é uma velocidade relativa entre ar e líquido, né? Então imagine que você coloca uma gota para cair na frente do ventilador, né? O que vai ter ali momentaneamente em determinada altura que aquela gota esteja é só a velocidade referente ao fluxo de ar, né? Então é essa que vocês vão utilizar aí para fazer o cálculo do adimensional de Weber, ok? Então, nós ainda temos aqui o diâmetro inicial da gota. Então, com base nesses itens aí, né, que a gente já sabe que nós vamos calcular esse valor adimensional. E aqui tem uma relação que representa cada um desses pontos aí, ó. Vocês estão vendo? De cima para baixo aqui nós temos uma fase de quebra, né, vibracional. Então, o número de Weber aqui ele é menor ou igual a 12. Né? Então, a gente tem aqui o fluxo de ar da esquerda para a direita, e a gente percebe que ainda tem aí a questão da formação de gotas, né, que são um pouquinho maiores. Né? Então, para cada faixa aí de valor de Weber, nós temos, né, algum tipo específico de quebra, né? Entre 12 e 50, por exemplo, é o que chama de bag, né? Como se fosse uma sacola, e depois tem aqui a ruptura, né? Esse outro tipo aqui, pessoal, já é quando você tem uma energia um pouco maior na fase gasosa, né? É chamado de bag stamen, né? Que seria, no caso, tipo um estame de uma flor, né? Aquela coisa toda. E o que interessa mais para nós aqui, né? São a questão aí dos valores, né? Que produzem a questão da quebra catastrófica. Né? Então, no caso aqui, as gotas, né, a partir de números maiores de Weber, nós já temos aí uma ruptura em gotas menores, certo? Então, a gente precisa ter noção, né, um pouco sobre essa teoria que está por trás dos processos de atomização. Um outro adimensional que é bem interessante também é o número de Won-Sorge. Esse valor ele descreve, né, a tendência que as gotas têm, né, que elas apresentam em ficar juntas ou se dispersarem. Isso é interessante porque as gotas elas podem, pessoal, acabar se reagrupando. Né? Acho que alguém já pode ter visto, né, ou ouvido falar disso aí. Então, esse adimensional de Won-Sorge ele descreve justamente essa questão, né? Qual que é a tendência que as gotas têm em se juntarem, se agruparem novamente, em coalescerem, né? Dependendo da situação, isso não é desejável, né? Eu quero formar uma gota com tamanho de 150 micra e que ela vai fornecer uma cobertura do alvo suficiente. Mas acontece que essa gota, se ela depois acabar sofrendo aí uma coalescência, né? Ela juntar com outra gota e ficar maior, não fez sentido dentro do tratamento fitossanitário, beleza? Só para finalizar aqui, pessoal, nós temos duas figuras, né? Na verdade, são duas, sim, é verdade. Então aqui, né, para exemplificar, nós temos um fluxo de ar da esquerda para a direita e aqui um fluxo de líquido, certo? Que está vertical e para cima, de baixo para cima. Isso é o que acontece nos pulverizadores pneumáticos, gente, ok? Eu quero que vocês pensem o seguinte, ó. Tem um fluxo de ar forçado, né, em alta velocidade, né, lógico que ele vai estar com muita energia, e se você introduz um líquido dentro desse ambiente, o arraste, né, produzido pelo ar vai fazer com que sejam formadas gotas, né? Então esse jato que saiu aqui íntegro, né, inicialmente, ele vai ser fragmentado inicialmente aí em ligamentos um pouquinho maiores e finalmente, né, aqui em gotas. Então o pulverizador pneumático ele funciona, né, baseado nesse princípio. E aqui tem uma relação que ela mostra, né, a questão aí das energias, né? Nós vamos relacionar, no caso aqui, a velocidade
do líquido com a densidade do líquido e embaixo aqui temos densidade do gás com a velocidade relativa. Nós estamos medindo aqui, pessoal, o seguinte: quanto de energia o líquido tem? Quanto de energia o ar tem? Então essa relação, pessoal, ela é muito importante. Se o líquido ele tem mais energia, né, a formação de gotas vai ser prejudicada, né? Então é desejável que para você tenha uma boa atomização, né, que isso seja bem dimensionado, né? A energia da fase gasosa ela deve ser suficiente para produzir essa fragmentação no momento adequado. Aqui tem um esquema, pessoal, que mostra justamente isso. Ó. Olha só, na figura de cima, nós temos uma relação Q minúsculo aí, igual a 17. Né? Esse 17 aqui ele não tem unidade, né? E aqui embaixo nós temos um valor de 11. O ar aqui ele está da esquerda para a direita, né? Então, quer dizer que na figura de cima, pessoal, o ar, né, ele tem o quê? Ele tem menor ou maior energia em relação ao líquido, né? Quanto maior esse valor aqui, pessoal, o líquido ele tem mais energia, correto? Então, percebam, né, que a altura em que começa a ruptura aqui, ó, e a altura que também nós temos aí a questão da quebra, ó, ela é maior, porque a fase líquida ela tem mais energia. Aqui embaixo, né, que essa relação já cai para 11, nós temos, né, que o líquido ele tem menos energia do que o ar. Né? Então, o ar ele consegue facilmente fazer a ruptura e a quebra, né, a formação aí dessas gotas. Né? Então, vou colocar para vocês uma situação bem extrema. Pensem que você tem uma lavadora, né, de alta pressão, essas de poço, né, e você coloca um jato bem forte para passar num fluxo de ar. Né? Imagine que é essa condição que está aqui. Ah, beleza, quando o Q está igual a 17, o Q está igual a 11, é possível ter, né, a questão da fragmentação. Né? Só que, se esse valor for extremamente alto, pessoal, como no caso do nosso exemplo aí da lavadora de pressão, né, que o líquido ele vai estar com uma energia muito grande, pode acontecer do líquido passar pela corrente de ar sem que ocorra fragmentação, ou que essa fragmentação seja muito pequena, certo, pessoal? Então, essa relação, esse valor de Q, ele justamente está pensando, né, nesse balanço de energia entre líquido e gás, beleza? E para finalizar, aqui tem um exemplo, pessoal, também não tem segredo nenhum, né? Está falando o seguinte, determine a velocidade mínima, né, para que ocorra aí a ruptura da gota com o padrão bag breakup. Né? Então, vocês vão utilizar lá aquele esquema anterior, né, que foi mostrado nos conceitos da atomização pneumática, e vão encontrar o valor. Aqui eu utilizei, por exemplo, o limiar aqui para esse padrão de quebra sendo igual a 12, ok? Então, nessa equação duodimensional de Weber, eu coloquei aqui o valor igual a 12 e simplesmente substituir, né, as características do ar, o diâmetro inicial da gota e também aqui a tensão superficial do líquido. Né? A gente tem que tomar cuidado aqui com a questão de unidade. Né? A gota que ela tinha 1000 micra, né? Então eu fiz essa conversão aqui para metros. Ok, pessoal? Dividindo aqui pela tensão superficial, nós temos aqui uma velocidade relativa, né, de 27,18 metros por segundo. Tranquilo? Então era basicamente isso, né, que eu tinha para falar em termos de teoria da atomização. Se alguém tem alguma dúvida, a gente utiliza a aula de sexta-feira para saná-la, né? Então é isso, eu me despeço aqui, muito obrigado e até breve.